Estamos ao vivo no Instagram e no Facebook. Eu sou o Patrick e o tema da live de hoje é o que impede o enfermeiro de crescer na enfermagem. Bem-vindo, bem-vinda, você ao vivo, e para você que está vendo a reprise, aproveita enquanto essa gravação está disponível, tá? E até o final desse vídeo, eu vou dizer para você o que impede o enfermeiro de crescer na enfermagem, o que pode estar te impedindo, o que me impediu de crescer e, naturalmente, o que você pode fazer, né, em contrapartida para crescer na enfermagem. E por falar em crescer, eu te peço que, para que esse canal possa crescer, você possa contribuir, dando um sinal, dando um curtir, compartilhando com colegas enfermeiros e também comentando sua dúvida, pergunta ou um comentário mesmo, que é através dos comentários, dúvidas e perguntas que eu faço um compilado de conteúdos aqui. Parte do meu conteúdo é minha vivência e minha história, e parte são suas dúvidas e perguntas. E o tema dessa live, primeiro que saber o que precisa evitar se você quiser crescer na enfermagem, é de fundamental importância antes mesmo de você fazer as coisas certas. Primeiro é bom evitar algumas coisas que podem te tirar energia, pode te tirar tempo, né? Pode empacar sua trajetória, digamos assim. Coisas que já me atrapalharam, já atrasaram o meu crescimento, enfim, que eu vejo que continua atrapalhando o crescimento de enfermeiros. Então isso, independente da área que você atua, independente do que você pretende fazer, se você não tem experiência ainda ou pretende atuar, essas dicas servem para qualquer enfermeiro, porque é um compilado desde quando eu não tinha experiência, né, desde quando eu tinha dificuldades até agora, com 11 anos de formação, de experiência, de vivência, tanto na assistência quanto na coordenação, gestão e tudo mais. E eu lembro que uma das coisas que me impedia bastante na primeira etapa da minha carreira, eu digo que é lá de 2009 até 2013, 2014. Eu fiquei 5 anos sem crescer muito, apesar de eu ter tido promoção nessa época. No meu primeiro ano eu fui promovido de enfermeiro para coordenador de enfermagem. Foi um crescimento na teoria, um crescimento profissional? Claro. Porém, na época, eu demorei muito para crescer para onde eu queria, né? Meu objetivo, que era gestão, que era empreendedorismo, que era liderança, ainda é, né? Mas na época parecia longe, né? Estava longe para mim. E eu lembro que eu sofria, ainda sofro, né? Todo ser humano tem alguns preconceitos. Eu sofria de autocrítica, perfeccionismo, muita preocupação com o que os outros iam pensar, muita preocupação com a consequência do meu trabalho, com a avaliação eventualmente negativa do meu trabalho, onde na verdade isso não acontecia. Na maioria das vezes não acontecia. Eu tinha bons feedbacks, eu tinha bons retornos dos meus gestores na época, enfim, mas mesmo assim eu achava que meu trabalho não estava bom. Era mesmo a autocrítica, o perfeccionismo. E isso me impediu aí, eu acho que 5 anos de crescimento, que se eu pudesse voltar atrás, eu já era mais confiante desde o início, eu tinha ouvido mais quem acreditava em mim pelas minhas competências e não só pela experiência. Na época eu achava que experiência era tudo e eu não tinha experiência, né? Então o que eu não tinha passava a ser o meu problema. Eu era recém-formado, tinha 22, 23 anos quando eu comecei com 22, aí o meu primeiro ano foi... Eu já completei 23 logo no primeiro ano, então eu ficava naquela. E eu lembro que outra coisa que me atrapalhava bastante, as dificuldades reais que existem, às vezes a gente enxerga como uma dificuldade só para nós. E eu me vitimizava por conta disso. Então esses primeiros 4, 5 anos da minha carreira foram arrodeados de vitimismo, de autocrítica, né? Eu achava que não era capaz, eu achava que tinha que ter experiência, que eu tinha que ter feito pós-graduação, mestrado. Inclusive iniciei um mestrado, depois eu vi que não era o que ia me ajudar na época, acabei saindo, então perdi tempo,
perdi dinheiro. Claro que adquiri experiência de pelo menos como não fazer, né? Só que, voltando para a questão do que impede, perfeccionismo, vitimismo e autocrítica, como eu disse, empacou 5 anos do meu crescimento. Então, esses 11 anos poderiam ter sido ainda mais frutíferos se na época eu tivesse essa consciência, se na época eu passasse de vitimista para aceitar mesmo as questões externas que não eram contra mim, né? Hoje, praticamente o externo não está nem aí para você. Apesar de parecer que, nossa, as pessoas me perseguem, meu chefe, minha coordenadora, minha gerente dificulta a minha vida, enfim, mas na verdade, essas dificuldades ou são dificuldades mesmo do próprio sistema, da própria instituição, ou até mesmo dificuldade do seu líder. Talvez ele tenha problemas pessoais, problemas de infância, e claro, pode repercutir em você. Sim, isso acontece muito. Porém, é bom você entender que aí é o antivitimismo, né? O contrário do vitimismo. É bom você entender que essas coisas que eventualmente acontecem não são direcionadas a você. Esses problemas que acontecem são exatamente as oportunidades de melhoria que a gente tem para crescer. Bom seria se não tivessem pessoas difíceis, né? Pessoas difíceis hoje, porque a gente trabalha, tudo que a gente faz envolve pessoas, né? A empresa ou o hospital, qualquer lugar que você trabalhe, é composto de pessoas. E os pacientes e os clientes são pessoas, seus colegas são pessoas. Então, bom seria se as pessoas não tivessem problemas e se as pessoas não fossem difíceis. Só que, uma vez que você enxerga como oportunidade para o seu próprio crescimento, eventualmente pode até ser para o crescimento do outro, mas você não pode garantir que o outro cresça só porque você quer. Como uma consequência, se você mudar o ambiente, até que o outro pode crescer. Mas não é uma garantia. O que você pode fazer é aproveitar isso mesmo para o seu autodesenvolvimento, que o autodesenvolvimento ajuda na autovalorização. Eu falo sempre da autovalorização na metodologia 6 em 1. Inclusive, um recado rápido: se você se inscreveu para a Rota do Enfermeiro 6 em 1, que aconteceu na última quinta-feira, as inscrições para o curso Enfermeiro 6 em 1, mais mentoria gratuita de 1 ano. Gratuita não, né? Porque na verdade é um bônus. Então, tudo como um bônus. Além do curso, tem um bônus da mentoria e também 10 consultorias. Se você ainda não assistiu o webinário, amanhã é o último dia, tanto para assistir o webinário, quanto para fazer as inscrições. Então, hoje é dia 6 de abril. Amanhã, dia 7 de abril, até às 23 horas e 59 minutos, você tem a oportunidade. Tanto para assistir ao webinário, a Rota do Enfermeiro 6 em 1, né? O que o enfermeiro precisa para ter autonomia, né? Trabalhar com autonomia, como consequência ganhar um propósito em cima disso, porque o curso ensina isso, e também a possibilidade de renda de 6 dígitos por ano, ou seja, a partir de 100 mil por ano. Só para deixar claro, para depois não dizer que eu não avisei, as inscrições se encerram amanhã. E para fazer a inscrição, né, primeiro, é assistir ao webinário. Se você ainda não assistiu, se quiser saber de todos os detalhes, assistir o webinário. Se não, é clicar lá no link, que certamente você recebeu no seu e-mail se você fez a inscrição para o webinário, e fazer a inscrição para o curso. Curso Enfermeiro 6 em 1, mentoria gratuita comigo de 1 ano, acompanhamento de 1 ano e consultorias. É mentoria gratuita porque é de bônus, porque na verdade a mentoria tem um valor agregado bem maior do que o curso, mas ela acaba saindo gratuito porque é um bônus de acompanhamento de 1 ano que vai junto com o curso. E também consultorias, 10 consultorias de bônus junto com o curso. É uma forma de você também crescer na enfermagem. E além disso, vou falar outras formas aqui, né? Voltando para o tema da live, só para não esquecer de dar esse recado rápido. Além dessas coisas que me impediram, e eu tenho certeza que impedem muitos enfermeiros de crescerem. Por que eu tenho certeza? Porque durante 11 anos eu acompanhei enfermeiros em suas carreiras. Basicamente, o resumo da minha carreira foi o meu autodesenvolvimento e também ajudando outros enfermeiros a se desenvolverem. E já percebi esse perfil. Posso dizer que na maioria dos enfermeiros, vitimismo
perfeccionismo e autocrítica. E o problema da autocrítica é que a gente generaliza, né? Vamos supor que você fez um curativo que não foi da melhor forma, ou um procedimento que não foi errado, que não foi tão errado como você imagina, né? Talvez tenha sido até uma negligência, talvez uma imprudência ou uma imperícia, mas que não causou um erro grave como poderia acontecer. Agora, só pelo fato de ter tido a chance de causar um erro grave, às vezes o enfermeiro já traz aquilo para um peso, e em vez de olhar de forma positiva para crescer com aquilo, não. Acaba vindo com a autocrítica de, não sou capaz, eu não consigo, eu nunca vou acertar isso, eu nunca vou saber fazer, e isso acaba limitando. Então, aconteceu não só comigo, mas eu vejo que acontece com muitos enfermeiros, e isso é só parte da minha história, né? Parte lá do início da minha carreira, dos 4, 5 primeiros anos que me atrapalhavam. E agora eu vou dizer o que, no geral, atrapalha quase todos os enfermeiros de crescer. Isso foi o que eu acompanhei de 2009 até agora, até 2021, ou seja, quase 12 anos acompanhando enfermeiros em suas carreiras. E eu me sinto no dever, né, na missão de trazer esse conteúdo aqui, de alertar para, se eventualmente você estiver tendo algum desses bloqueios, desses empecilhos, dessas pedras no caminho, para que você não desista só por conta disso. Primeiro eu vou dizer o que você não deve esperar, né? O que você não deve enxergar como bloqueio, digamos assim. Coisas que não impedem o enfermeiro de crescer, mas eu vejo que a maioria dos enfermeiros acredita que essas coisas impedem. Então segura aí, vou tomar uma água. Se você ainda não clicou em curtir, clica aí para você ajudar a plataforma e me ajudar também. Primeira coisa que não impede o enfermeiro de crescer, apesar do enfermeiro achar que isso impede: legislações. Muitas legislações, a maioria ou quase todas as legislações, têm o papel de orientar. Claro, pode ter um papel punitivo? Pode, proporcional ao grau daquela coisa. E aí vem de novo a autocrítica, né? Às vezes a gente acha que uma coisa mínima que a gente faz tem um grau elevado de peso, tem um grau elevado no impacto, que geralmente não é, na maioria das vezes não é, a gente acha que é e fala, então eu não vou fazer. Muitos enfermeiros, será que o Corém deixa eu fazer isso? Será que eu posso fazer isso? Será que eu posso empreender? Olha, a gente já tem a prerrogativa de ser uma profissão autônoma, né? Um enfermeiro, por categoria, por natureza, tem autonomia. A autonomia da consulta, né? Desde a lei do exercício profissional, já autoriza o enfermeiro a fazer consulta, já autoriza a fazer prescrição de enfermagem. A enfermagem é uma profissão liberal, né? Das poucas profissões liberais, e da área da saúde, eu acho que foi a primeira profissão a ser liberal, se não uma das primeiras. Ou seja, da liberdade de atuação, da autonomia. E aí, nesse momento, a gente deve ver a legislação como uma forma positiva, né? Como uma forma de cercar ali a categoria e garantir que a categoria exerça da melhor forma, para que outros não executem, não tomem espaço do enfermeiro. Então, a lei do exercício profissional, apesar da palavra ter um peso, né? Lei do exercício profissional, a parte positiva e a maior parte, ela vem mais para garantir que seja o enfermeiro que faça aquilo, e não outro profissional. E não é para punir ou para proibir que o enfermeiro faça, mas sim para garantir. Então, esse é só um exemplo que legislações não impedem o enfermeiro de crescer. Outra coisa, em relação à legislação, né, a gente espera que tenha a lei do piso salarial, a lei das 30 horas, a lei não sei de que, a gente fica muito dependente de lei. E a gente não tem que depender. Isso não impede. A falta das 30 horas, a falta do piso, não impede o enfermeiro de crescer. Claro que impede a enfermagem de crescer. A enfermagem como um todo, como categoria. Seria bom mesmo se a gente já tivesse garantido piso salarial, se a gente já tivesse garantidas as 30 horas semanais e muitas outras garantias. Claro que seria bom para a categoria. Agora, enquanto a valorização coletiva não vem,
você como indivíduo, como enfermeiro, como enfermeira, com uma boa essência que você tem, mesmo você achando que não tem, mas só por ser enfermeiro você já tem uma amplitude aí, né? Já tem um potencial enorme de atuação e de crescimento. Individualmente, a ausência dessas legislações não te impedem de crescer. Você pode e deve buscar sua autovalorização, sua autorrealização, suas melhores remunerações, suas melhores condições, mesmo que as condições externas não contribuam tanto. Infelizmente não contribuem. Fazer o quê? Então isso não pode te impedir. Aí tem gente que vai ficar esperando a vida inteira o piso salarial. Quando vier o piso, talvez eu não sei que idade você tem, não sei quanto tempo ainda de profissão, quanta energia você tem. Mas e se quando o piso vier você já nem estiver mais atuando ou nem tiver mais a energia toda para conseguir o que você pretende conseguir, para conseguir o que você merece, o que a sua família merece, né? Para conseguir valorizar as coisas que você tem como valor, como por exemplo liberdade, família, saúde, o que quer que seja. Então, são coisas que poderiam ajudar, mas não impedem por não existirem. Outra coisa, falta de experiência. Resumi um pouco aqui minha história, né? Que eu tinha essa crença limitante na época, que a falta de experiência, que a falta de conhecimento atrapalhava o meu crescimento. Onde, na verdade, o que me ajudou a crescer foram as minhas competências. Primeiro, que eu comecei como enfermeiro de UTI lá em 2009, sem experiência. Então, a minha primeira contratação foi por competência. E a minha primeira promoção, que foi de enfermeiro para coordenador de enfermagem, que eu não tinha experiência de liderança, não tinha experiência de gestão, não tinha experiência de coordenação, foi também por competências. As competências que eu eventualmente mostrava, porque às vezes era competência que eu nem tinha, que eu nem poderia provar que eu ia ter a competência de ser um coordenador, que eu ia ter a competência de ser um líder, que eu ia ser um gestor. Mas as pequenas coisas que você faz ali, as pequenas competências no dia a dia que você mostra, já podem mostrar, já podem dar um norte do que você pode fazer quando você eventualmente tiver aquele novo cargo. Então, de novo, coisas que atrapalham o crescimento do enfermeiro e que já me atrapalharam no início da minha carreira. Eventualmente ainda atrapalham, mas antigamente atrapalha mais. Autocrítica, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho experiência, eu não tenho... Vitimismo, o meu chefe não quer que eu cresça, a minha instituição não dá valor, e etc, etc. Então tudo isso atrapalha. Outra coisa, conhecimento, né? Conhecimento é bom. Vamos ver quem está falando aqui. Olinda, boa noite. Olinda falou que empreender é a melhor coisa, sim. Seja o intraempreendedorismo, né? Dentro das instituições, dentro de um CNPJ, de uma ideia, de um propósito que já existe, seja no empreendedorismo tradicional, no empreendedorismo autônomo, liberal, externo. É a melhor coisa. Empreender é resolver problemas e gerar soluções. Então, empreender, a gente está em movimento e não necessariamente executar funções, não necessariamente seguir ordens delegadas. Então, é sim a melhor coisa. A enfermagem precisa partir para o empreendedorismo, a Olinda reforçou. Exatamente, em qualquer área, mesmo que seja no início de carreira, mesmo que seja na transição de carreira, a enfermagem precisa partir para assumir esse desafio de uma vez por todas, né? Paula, boa noite, Paula, tudo bem? Paula, Olinda, Solange, Ana, no Facebook eu não estou vendo. Entrei de outra forma aqui. A Olinda disse que está empreendendo há 1 ano. Isso aí. Bons frutos, Olinda. Para resumir até agora eu já vou pular para, de fato, o que impede o enfermeiro de crescer. Até agora, né, para você saber, para o enfermeiro ou enfermeira saber o que deve impedir você de crescer, ou o que você deve evitar, e o que você deve fazer. Até agora falamos
da autocrítica, do vitimismo e do perfeccionismo. Até compartilhei como isso me atrapalhava antigamente, que me fez demorar 5 anos para crescer, o que talvez poderia ter sido em 1 ou 2 anos. Não é um arrependimento, é apenas um aprendizado. Talvez tivesse que acontecer para eu crescer de outra forma, para eu pelo menos não fazer isso mais, né? E claro que é um crescimento contínuo, né? Eventualmente eu me pego me criticando, eu tenho que parar e pensar, falar, opa, calma aí, e as partes positivas? E as minhas boas intenções, a minha capacidade, e assim sucessivamente. Então é um empreendedorismo também cuidar dos nossos pensamentos, né? Outra coisa, eu falei também do que não impede do enfermeiro crescer, ele acha que impede. A legislação do exercício profissional, na verdade, a legislação do exercício profissional ajuda no crescimento, porque faz com que outros enfermeiros com que outros profissionais não façam o que só enfermeiros podem fazer. Então, isso ajuda em vez de atrapalhar. Muita gente acha que atrapalha. E a ausência de legislações, a ausência de legislação de piso salarial e a ausência de legislação de 30 horas, poderia ajudar a categoria? Poderia, mas enquanto não vem, o dia que vier é lucro, mas enquanto não vem, não pode impedir, não deve impedir o enfermeiro de crescer, tá? Pense nisso. Falta de experiência não impede o enfermeiro de crescer. Na verdade, é o contrário. Você cresce com a experiência que você vai adquirir. A experiência vem depois, né? Primeiro você assume o desafio, primeiro você se propõe a fazer algo. No caso da Olinda, né? Primeiro começa a empreender para depois você ter experiência na sua área de empreendedorismo. Claro, você pode usar a experiência que você tem até agora, pode e deve, mas os problemas que você ainda vai resolver, o que você vai alcançar, você ainda não passou por aquilo. Então é um problema a cada dia, é um leão por dia. E a experiência ela vem como uma construção, né? Ela é o dia a dia daquilo. Então não precisa ter experiência passada, parece tão óbvio, né? Mas não sei porque muita gente não vê assim. Você não tem que ter experiência no passado para uma coisa que ainda está no futuro. Então a experiência vai vir depois. Aí a Olinda falou aqui: trabalho com saúde da mulher na coleta de exame citopatológico. Isso aí, são suas atividades, né? E muita coisa ainda pode ser agregada, né, Olinda? Não sei qual é a sua proposta de valor, mas dentro dessas atividades você pode agregar muita coisa na proposta de valor, como, por exemplo, orientação, educação. Já que você comentou aí, eu estou aqui falando, talvez você até já faça, né? Mas meu espírito de compartilhar me fez falar isso aqui agora. Dentro do empreendedorismo tem que ter proposta de valor. O que é proposta de valor? É uma proposta, a palavra, a frase é literal, porque proposta de valor, ou seja, você ainda não precisa saber de como você vai entregar e você ainda não precisa entregar agora. O fato é que a proposta de valor você se propõe a gerar valor de uma forma exponencialmente maior do que o que é esperado. Então, Olinda, aproveitando a sua contribuição, vou pegar o seu exemplo. Dentro da área de saúde da mulher, que é um nicho, né? Uma área, um segmento, no seu subnicho, que é coleta de exames, na verdade são atividades, né? O subnicho pode ser mulheres de determinada idade, ou mulheres com determinadas comorbidades, ou mulheres com determinada faixa de renda. Então isso seria um subnicho. Não sei se você subnichou ou não, ou se para você fica mais interessante deixar geral. Independente disso, qual a proposta de valor que pode ser agregada, né? É só uma reflexão para quem estiver vendo também, para aproveitar esse exemplo, né? O que pode ser agregado de valor? Mais orientação? É humanização no atendimento?
É educação, é eventualmente fazer palestra para esse grupo, se bem que agora na pandemia não pode fazer presencial, mas pode fazer online, é acompanhar à distância, é eventualmente mandar uma mensagem para saber se aquela orientação funcionou, é explicar detalhadamente o que significa o resultado desse exame, é explicar com mais profundidade ou com mais humanização ou de uma forma diferente o que aquele resultado positivo vai ajudar, o que aquele resultado negativo quer dizer e o que fazer para que o resultado continue vindo bom, né? Para que aquele resultado continue satisfatório, ou o que fazer quando vier. Então, proposta de valor é isso. E isso, quando o cliente, né, nesse caso aí, quando a cliente entende que o valor agregado, que o valor gerado foi vezes mais, né? 2, 3 vezes ou N vezes mais do que o valor que ela pagou, aí sim é um empreendimento, né? É empreendedorismo sustentável, é um empreendimento sustentável. E a proposta de valor, ela vem como a principal chave do crescimento do enfermeiro, né? Então, essas sim são coisas que o enfermeiro precisa para crescer. E agora, para o conteúdo de fato, as coisas, né, alguns tópicos, algumas coisas que impedem o enfermeiro de crescer. Vou tomar uma água enquanto você, mesmo ao vivo, e de preferência na reprise, né, a maioria das minhas visualizações ainda são na reprise, por isso que você pode ajudar deixando um sinal, deixando uma curtida, compartilhando com enfermeiros que você acha que pode se beneficiar desse conteúdo. Você também aqui no Facebook e no YouTube. Deixa aí esse sinal, que aí eu vou saber o que faz sentido ou não e vou adequar meus novos conteúdos, tá? Crenças limitantes, a primeira coisa que impede o enfermeiro crescer. Como assim crenças limitantes? Não é porque é muito geral. Crenças limitantes é o que você acredita. Por exemplo, você acredita que um enfermeiro comum pode ter autovalorização, ou seja, garantir a sua valorização, primeiro, os seus valores, trabalhar com o que você valoriza, trabalhar com o que você gosta, garantir as suas próprias realizações e também ter um potencial de renda de 6 dígitos por ano, ou seja, de 100 mil por ano. Se você acredita, você pode. Porque uma época eu acreditei, demorei para acreditar, vou confessar. Eu demorei 6 anos para acreditar que isso era possível. No meu 5º ano de experiência, eu lembro que uma médica intensivista de uma UTI lá em Brasília, que eu coordenava, ela virou para mim e falou: aqui nessa empresa, o próximo cargo que tem além do seu, na época eu era coordenador, então o próximo cargo era gerente. Aí ela falou: o próximo cargo que pode te dar uma renda melhor de crescimento, não é para enfermeiro, não é para você, e eu sugiro. E ela falou numa boa, inclusive, eu acho que ela queria me ajudar. Ela falou assim: se você pensa em chegar nesse cargo, se você pensa em crescer, que não é a empresa para você. Aí eu fiquei com aquilo e falei: nossa, beleza. Menos de um ano depois eu era gerente. E foi daí que eu falei: não, por que eu não posso? Não é porque o enfermeiro não pode. E aí quando eu coloquei na cabeça que eu podia, não sei o que aconteceu, se foi força, eu acho que foi a junção da força da intuição com as minhas atitudes, as minhas ações, os meus pensamentos. Porque uma vez que a gente pensa, né, crença limitante é pensamento. Primeiro é o que você acredita. Se você acredita que você pode, você vai pensar que você pode. E aí, os seus sentimentos, suas emoções serão de acordo com o que você acredita. E logo, as suas ações serão baseadas nos seus sentimentos, né? A gente age conforme os nossos sentimentos. A gente age conforme nossas emoções. E assim eu passei a agir e logo, com menos de um ano, eu já era gerente, já estava na faixa de 6 dígitos por ano, ou seja, mais de 100 mil por ano, né? Começando a ganhar 100 mil por ano. E depois foi só, né, melhoria, autodesenvolvimento, aprendizado, enfim. Em 2016 eu tive esse primeiro crescimento assim, de gestão de 6 dígitos por ano. Em 2018 eu cheguei a 12, depois de
19, 2020, 15.400 por mês. E por que eu dividi isso, inclusive na minha história? Porque eu vejo tantos enfermeiros falarem que não pode e tal, que eu me senti na obrigação, na missão. Não foi nem para me gabar e nem nada do tipo, que eu costumo sempre falar. Dinheiro não é o principal. O principal é o conhecimento, a sabedoria e as competências necessárias que, mesmo que você perca aquela renda, mesmo que você perca o emprego, mesmo que, sei lá, aconteça alguma coisa, aquele conhecimento, aquelas habilidades, você não perde. Então é isso que vai te garantir. E eu costumo sempre falar na metodologia que eu trago aqui, né, que é o enfermeiro 6 em 1, as 6 habilidades para o enfermeiro ter autovalorização, autorrealização e melhores remunerações. Precificação é o 6º. Das 6, precificação é a 6ª. E já eu vou falar quais são as 5. Só para concluir aqui, o que impede o enfermeiro de crescer, a primeira coisa são crenças limitantes, a segunda é esperar do externo. Então, assim como a Olinda já fez, por exemplo, começou a empreender, é o jeito certo. Porque se a gente esperar do externo, se a gente esperar da empresa, se a gente esperar do governo, do município, do estado, do presidente, o que quer que seja, não quero desanimar, não quero ser pessimista, mas quero ser realista. Isso não vem, não é uma garantia, que garantia que a gente vai ter. Principalmente a categoria tão grande. Que garantia que a gente vai ter que uma lei de horas semanais ou uma lei de piso salarial vai agradar a todos, né? Eu não acredito que seja assim. Então, por isso que eu acredito, foi o que eu vivenciei, na autovalorização, autorrealização. É o que eu já vi, é como eu vejo os enfermeiros crescerem. Os que eu já acompanhei, os que eu ajudei a crescer, os que eu ajudei a chegar também nos 6 dígitos, os que estão chegando agora nesse ano, que eu ajudei anos atrás. Então, eu tenho que dividir, isso é até uma questão de integridade e de congruência. Eu só posso dividir aqui nas mídias sociais, só posso dar a cara aqui para falar o que eu já vivenciei, o que eu acredito, o que eu acho que pode. E o contrário também é proporcional. Eu não posso falar aqui que se, por exemplo, a gente tiver representatividade lá na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, a gente vai ter essa garantia. Não, talvez não. Tantos deputados não conseguem o que prometem. Então, eu só acredito mesmo. Por isso que eu falo muito alto. Autodesenvolvimento foi a base da minha carreira. Eu ajudar a desenvolver outros enfermeiros foi o que me fez entender que tanto eu quanto outros enfermeiros comuns também podem crescer. Enfermeiros que, assim como eu, achavam que não iam crescer, pensaram em desistir e depois conseguiram. Então eu percebi um padrão nisso. E esse padrão vem aí desse autovalorização, autorrealização, e tem uma metodologia para isso. Outra coisa, falta de competência impede muito mais, muitas vezes mais do que falta de experiência. Então a falta de competência impede o enfermeiro de crescer, e competência não é experiência. Na verdade, competências são características, e essas competências você pode adquirir em qualquer fase da sua vida e em qualquer tempo. Vai depender da sua mentalidade. Por exemplo, uma competência que você pode adquirir da noite para o dia: determinação. Se você procrastinou até hoje, e hoje caiu um raio na sua cabeça, né? Fazendo uma metáfora aqui, você recebeu um choque de realidade, e a partir de hoje nunca mais você vai procrastinar. E de amanhã em diante você já começa a ter determinação. E nunca mais você para com essa determinação só aumenta. Ou seja, foi uma habilidade que você adquiriu da noite para o dia. Claro que não é fácil adquirir alguma coisa da noite para o dia, mas pode ser simples. Então, as características que nos definem, as habilidades, elas valem muito mais do que a experiência. Agora, a falta delas é o que vai te impedir de crescer. Quantos enfermeiros com tantos anos de experiência estão sem crescer até hoje, estão na mesma? Não tem nada de errado em ficar na mesma, em ficar só ali na supervisão, só ali na assistência.
Mas do ponto de vista do crescimento, essa live é para quem quer crescer, né? Esses conteúdos que eu trago aqui é para enfermeiros comuns que querem crescer, querem mais renda, querem mais autonomia, mais valorização. Então, competências, né? E podia falar, não, são dezenas, né? Competências são características que vão te fazer crescer. Comprometimento com o seu trabalho, comprometimento com o próximo, humanização, trabalhar em equipe, valorizar as pessoas, né? Se comprometer com as pessoas, tudo são características, né? São competências que você não necessariamente precisa de anos de experiência. Claro que a gente espera que quanto mais experiência, mais competência, mais características o enfermeiro tenha, mas isso não é uma regra. Às vezes, com anos de experiência, a pessoa acaba ficando mais contaminada com as questões negativas, com essa desvalorização que tem, com esse cansaço, enfim. Então, a ausência de competências atrapalha 10 vezes mais, não sei quantas vezes mais, N vezes mais do que a falta de experiência. Então, pensa isso como uma coisa positiva, porque a competência é muito mais simples de conseguir. É fácil não, mas é mais simples do que a experiência. Experiência tem a ver com anos, currículo tem a ver com anos de estudo, com investimento. Já a competência não. Competência depende de você. O que mais? Esse celular aqui está caindo, o celular está escorregando. O que mais? Tomar uma água aqui. E para finalizar, e para falar das características do enfermeiro 6 em 1. Enfermeiro 6 em 1 são as 6 características, né, as 6 habilidades que eu acredito que ajudam o enfermeiro na sua autovalorização, autorrealização e nas suas remunerações, melhores remunerações, que eu costumo sugerir 6 dígitos por ano. Inclusive, eu falei no início, eu vou falar rapidamente aqui, as inscrições para o curso Enfermeiro 6 em 1 se encerram amanhã, 23 horas e 53 minutos. Hoje é dia 6 de abril, as inscrições se encerram amanhã. Ia encerrar hoje, só que meu provedor de e-mail deu problema, e eu vou enviar um e-mail amanhã, só para lembrar, olha, encerra hoje, que vai ser dia 7. E como o e-mail não foi hoje, provavelmente se você se inscreveu, você não recebeu esse e-mail hoje por conta de um erro. Mas amanhã vai ser o último dia e eu vou enviar um e-mail para lembrar. As inscrições se encerram dia 7, né, que vai ser amanhã, 23 horas e 59 minutos. Que é na prática um curso com mentoria, com consultoria, para pegar na mão, para ajudar mesmo, assim como eu já fiz com outros enfermeiros, assim como eu fiz na minha carreira durante 11 anos. Então é um compilado aí de experiência que pode ajudar enfermeiros comuns a ter valorização, realização e melhores remunerações, ou seja, um potencial de 6 dígitos por ano, acima de 100 mil por ano. E essas características são as competências que te levam a ter o seu reconhecimento, sem necessariamente depender do seu reconhecimento externo, saber o que fazer dentro do seu ambiente, dentro da sua área, dentro do seu nicho, para você ter essa valorização e ter essa realização. Terceiro, ter motivos para você trilhar essa carreira, ter motivos para você empreender, ter motivos para você garantir mesmo a sua valorização, a sua realização e ter motivos para você alcançar os seus 6 dígitos por ano, né? A partir de 100 mil por ano. Quarta coisa é você fazer a sua gestão em toda essa jornada, né? É você ter essa habilidade de conseguir fazer a sua gestão. Hoje é difícil fazer a autogestão, é difícil fazer a gestão dos outros e mais difícil ainda fazer a nossa gestão. A quinta habilidade é gerenciar a sua carreira. E aqui já uma dica, a melhor forma de gerenciar a sua carreira, depois de fazer tudo isso, é com o Canvas, modelo de negócio do Canvas. É uma forma de você gerenciar a sua carreira em uma página. É fácil? Não, mas simplifica. E a sexta habilidade é a sua precificação. É bom ganhar 6 dígitos por ano, acima de 100 mil por ano? É, mas não é tudo.
A melhor coisa são todas as habilidades e todas essas competências. E como consequência, claro, uma renda de 6 dígitos por ano. E é melhor ser uma consequência porque você faz tudo para ter a sua precificação. Aí ela vem como consequência. E nada, você pode até perder a sua precificação, pode perder o emprego, pode vir uma crise te impedir de atender naquele consultório, diminuir sua renda. Mas todas essas 5 habilidades anteriores, ninguém te tira e não tem preço. Valem mais do que os 6 dígitos por ano. Porque você pode até ter exponencial, assim como eu tive exponencial, né? Eu dividi a minha remuneração em 2019 e 2020, que foi o dobro de 100 mil por ano, né? Chegou a 200 e poucos mil. E de novo, eu falo isso não é para me gabar, não, é só para dizer que os enfermeiros podem. Não sei ainda qual vai ser a minha renda nesse ano de 2021. A gente não sabe as coisas, né? Não sabe o que. Mas eu vou fazer o possível com as minhas habilidades para que eu possa crescer, para que eu possa cumprir com a minha missão, para que eu possa alcançar o meu propósito, enfim. E essa é a proposta do curso Enfermeiro 6 em 1, da metodologia Enfermeiro 6 em 1. Para que o enfermeiro trabalhe com autonomia, né? Empreenda com autonomia, ou seja intraempreendedorismo ou extraempreendedorismo, para qualquer enfermeiro, independente do momento, independente se tem experiência ou não, se é recém-formado ou não, independente da área de atuação, independente do que faça. Serve para qualquer enfermeiro, porque eu comecei do básico ao acabamento, né? Do 0 aos 6 dígitos, e já atuei no intraempreendedorismo, ou seja, no hospital, quanto no extraempreendedorismo, até eu abrir minha empresa de consultoria. Também já gerenciei home care, que eu já estive nas áreas mais complexas do intra-hospitalar, que foi o UTI, e do extra-hospitalar, que foi o home care. Então, quem trabalha em home care pode trabalhar em qualquer área, né? Seja consultório, seja fazendo consulta, seja de forma autônoma, enfim. E na UTI também, trabalha em qualquer área do hospital. Então, por isso que eu me dispus a essa missão de ajudar outros enfermeiros. E aqui nas minhas mídias sociais você pode ter essa oportunidade, tanto ao vivo quanto na reprise, ou não sei até quando os vídeos ficam disponíveis. E também deixando mensagem para mim. Eu gosto de ver mensagens, de receber direct, de ver comentários, porque isso me ajuda a te ajudar. E você ajuda o canal também. É isso. Para quem está ao vivo na reprise, deixa aí de novo, curtida, comentário e compartilhe com outros enfermeiros. Para resumir, hoje eu contei minha história e falei o que já me impediu de crescer: autocrítica, vitimismo e perfeccionismo. Ainda impede, mas eu luto com todas as forças contra isso. O que não impede o enfermeiro de crescer? As legislações não impedem, tanto a presença delas, que é a lei do piso salarial, a lei do exercício profissional não impede, a ausência da lei do piso salarial não impede o enfermeiro de crescer, tá? Vou ser sincero, não impede, porque não me impediu e não impede outros. Falta de experiência e falta de conhecimento não impede o enfermeiro de crescer. Na verdade, isso é uma consequência do que você se propõe a fazer. E o que impede? Crenças limitantes, achar, eu não posso, eu nunca vou crescer, eu não vou empreender, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Esperar do externo, esperar do sindicato, esperar do Corém, esperar do seu chefe, esperar da instituição, esperar do município, esperar do governo, do que quer que seja. Isso te impede de crescer, você está perdendo tempo. Outra coisa, falta de competências também impede de crescer. E outra coisa que eu acho, né, eu sou suspeito em falar, mas eu acho que também te impede, ou pelo menos te impede de crescer mais rápido, é não estar no curso Enfermeiro 6 em 1, que está com inscrições abertas até amanhã, 23 horas e 59 minutos. Ah, Fabrício, quer dizer que se não for concurso, eu não vou conseguir? Eu não sei. Aí vai depender de você. E concurso, você garante que eu vou ter uma renda de 6 dígitos por ano? Não garanto. Mas eu garanto te ajudar num plano, numa rota, numa trajetória, e garanto dar a possibilidade de você ter a renda de 6 dígitos por ano. Ou seja, o plano, o esqueleto, o planejamento, aí sim. E o principal, né? Que é a cereja do bolo do curso, dessa mentoria e das consultorias. A possibilidade de você ter autonomia, ter propósito, ter autovalorização e autorrealização e melhores remunerações. Isso não tem preço. Então é isso.
Para lembrar, toda terça e quinta aqui, 20 horas e 10 minutos. Então hoje é terça, eu entrei aqui, 20 horas e 10 minutos. Quinta-feira, né, depois de amanhã, estarei de novo, 20 horas e 10 minutos nas mídias sociais. E aí já não vai ter mais vaga, né? Já vai ser quinta-feira, porque as inscrições vão fechar amanhã. E mesmo assim a gente vai continuar. Quem se inscrever, a gente já inicia com consultoria, com mentoria, com curso, já de amanhã em diante. E quem não se inscrever, aí já, né, por algum motivo, vai ter o custo de oportunidade, o custo de não ter esse acompanhamento, o custo de não ter um curso detalhado, o custo de não ter essa orientação, e aí você que vai saber quanto que vai valer isso para a sua carreira, para a sua vida, para os seus valores, para tudo, para o seu empreendimento. Aí é contigo. Beleza? Até quinta-feira, 20 horas e 10 minutos, sempre aqui, ao vivo nas mídias sociais. Abraço e até mais. Valeu!